A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 8, que traz por título Jesus viveu a experiência humana. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição número 8 dos adultos do primeiro trimestre de 2025, que traz por título Jesus viveu a experiência humana. Veja só, nós estamos estudando a temática Cristologia. E é por isso que eu sempre recomendo, se você é professor, que você possa realizar uma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, o blog vai aparecer, você clica no menu Adultos, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no seu entendimento. Pega essa dica, professor. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar, Jesus Cristo ele foi 100% homem ou 100% Deus? Olha, como comprovar que Jesus Cristo foi 100% Deus? Como comprovar que Jesus Cristo foi 100% homem? O que Jesus Cristo fez que um homem faz? Eita! Como comprovar a humanidade de Cristo utilizando a Bíblia Sagrada? Se você for ver, essas perguntas vai estar levantando a discussão que é importante. Por isso, faça as perguntas e outra coisa, viu? Não responda. É momento de ouvir seus alunos. E eu tenho dito aqui, se nesse primeiro momento você perguntar e eles não responderem, você também não vai responder. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Segue a dica, professor. Vamos agora para o nosso texto áureo, onde está escrito: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho no reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Jesus Cristo era conhecido de todos. As pessoas viram a Jesus Cristo, tinha contato com ele, e Jesus Cristo andava pregando, anunciando, ensinando e realizando milagres. Logo, Jesus Cristo existiu. Jesus está na história porque ele existiu. Você pode dar um glória a Deus por isso? É através da sua vida, sua morte de Cristo, que nós temos a nossa salvação. Então, precisamos crer, acreditar, ensinar a humanidade de Cristo. Nós temos a nossa salvação porque ele, Jesus Cristo, morreu em nosso lugar. Deu para você pegar essa dica? Agora vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Tudo isso aqui é para que você possa perceber a humanidade de Cristo. Você teve vizinhos? Eita glória, viu? Vizinhos é bênção pura sem mistura, né? Concorda comigo? Jesus Cristo também teve. Você tem uma profissão? Jesus Cristo também teve. Você tem irmãos? Não, sim, Jesus Cristo teve irmãos, primos. Ou seja, aqui é para deixar claro que Jesus Cristo existiu e foi 100% homem.
Ele não foi 50%, ou somente um lado, ou somente o corpo, ou somente o espírito, não. Ele foi 100% homem. Tudo aquilo que eu, enquanto homem, tenho, Jesus Cristo teve, menos a natureza pecaminosa, porque ele não pecou. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. E você já sabe, lá no meu Instagram, todos os dias, estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Pega o nosso endereço, PR Giovanni Santos, e também o Instagram do nosso canal, descomplicando.ateologia. E uma coisa, toda segunda-feira em nosso Instagram, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. E em nosso canal, toda segunda-feira, às 9h05, tem vídeo novo com relação à videoaula. E na mesma segunda, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 8, na segunda-feira já estreou a lição número 9, pois a lição número 8 está em nosso canal desde a semana passada. Por isso que eu quero crer que, quando você estiver assistindo, nós já teremos, para a glória de Deus, chegados a 100.000 inscritos. Eita glória, que felicidade! Estou gravando no dia 27 de janeiro. Hoje nós temos mais de 97.000 inscritos, mas eu estou aqui na expectativa de chegarmos a 100.000 inscritos no YouTube. E eu creio, você crê também? Vamos para a nossa leitura bíblica, que está em João, capítulo 1, versículo 43 a 51, Mateus, capítulo 26, versículo 37, 38 e 42. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Eu tenho dito, vamos colocar os nossos alunos para estar lendo a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: o Senhor Jesus não viveu como anda correta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Veja só, por mais uma vez, vamos estar estudando a humanidade de Cristo. E é necessário destacar que Jesus Cristo é um personagem histórico. Jesus está na história do povo de Israel e pode ser comprovado a sua existência por diversos livros, é claro, além da Bíblia Sagrada. Mas, no entanto, muitas pessoas querem porque querem negar a humanidade de Cristo. Algumas vezes, até com boas intenções, mas criaram assim heresias e nós precisamos conhecer para refutá-las a todos os momentos. Por isso, Jesus Cristo foi um ser social. Ele teve amigos, família, se relacionava, ia para o culto, adorar, servir. Ele sempre estava lá no culto. Veja a importância de você estar no culto. Eu digo sempre aqui o seguinte: se Jesus, que é Jesus, estava no culto e você anda fazendo o que na hora do culto? Deixa aqui nos comentários e pergunte também para os seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: a experiência humana no ministério de Jesus. No item 1, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Estes debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Letra A. Os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Letra B, os saduceus.
O nome vem de Zadok, família que destinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Até pouco antes do surgimento desses grupos, eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditava em anjos, espírito e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus, uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matar a Jesus. Para ser os herodianos, eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Eram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formavam conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim se livrar dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Professores, presta bastante atenção. Esta lição, você, enquanto professor, tem a missão de ensinar seus alunos com relação à humanidade, comprovar, verificar, ensinar que Jesus Cristo foi 100% homem. E aqui, a intenção do autor é demonstrar que Jesus Cristo, enquanto homem, foi confrontado pelos saduceus e os herodianos. Você sabe muito bem que os fariseus eram aquelas pessoas que queriam ser melhores do que os outros, se achavam guardadores da lei, aqueles que cumpriam a lei à risca, mas na verdade não cumpria nada. Queria impor ao povo algo, mas no entanto eles próprios não seguiam a lei e destacavam-se mais, querendo que o povo cumprisse a lei oral. Estes eram os fariseus separados, se achavam melhores do que os outros. Jesus Cristo, por diversas vezes, teve confronto com esse povo. Jesus Cristo, homem, teve confronto, ensinamento, debates acerca dessa facção, dessa seita do judaísmo. Entendeu? Também os saduceus, aqueles que não acreditavam em ressurreição, aqueles que estavam sempre mais ligados aos sacerdotes do templo, aqueles que eram a liderança do templo, estavam no ofício de sacerdote, de sumo sacerdote. Em outras palavras, era a liderança religiosa. Estes também não gostavam de Jesus. Este também não aceitava o ensinamento de Cristo. Mas Jesus não perdeu tempo e sempre estava no templo, sempre estava na sinagoga, ensinando a palavra de Deus e trazendo também para si um confronto com os sacerdotes da época, em outras palavras, com os saduceus. Tem aqui também os herodianos, que eram os defensores de Herodes. Estes queriam que o povo pagasse imposto, ficasse sujeito à lei herodiana, sujeito à lei, para que tudo ocorresse normalmente. E assim Israel ficasse sempre sujeito à dinastia herodiana. Este também, Jesus teve confronto. Isso é para comprovar que Jesus Cristo é homem. Ele não abriu mão da sua defesa. Ele não abriu mão de pregar o evangelho. Mesmo diante de todos os desafios, lá estava ele, pregando, ensinando, andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o evangelho para que mais pessoas pudessem estar aceitando. Qual a intenção aqui, pastor? Se Jesus Cristo ele teve confronto, debates com fariseus, saduceus e herodianos, é porque ele era 100% homem. Deu para entender aqui o contexto? Essa lição é para você deixar claro para os seus alunos que Jesus foi 100% homem e por isso ele foi confrontado, rejeitado, mas não abriu mão da pregação e ensinamento do evangelho. Deu para entender, professor? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa.
A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu no ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam o começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas, independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, fariseus e mulher pecadora, e a mulher samaritana. Veja só, Jesus Cristo teve uma vida social. Se Jesus Cristo existiu, como ele existiu, logo, ele precisaria se relacionar com as outras pessoas. Como foi dito, Jesus não viveu isolado. Jesus não ficou afastado da sociedade. Ninguém poderia ver Jesus. Não foi assim. Jesus conversava, se relacionava, tinha família, tinha amigos, conversava entre amigos, falava também. Lucas vai estar apresentando Jesus Cristo enquanto homem. Ele nasceu, ele cresceu, se desenvolveu, porque diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo crescia em graça e em estatura, crescimento, desenvolvimento. Logo, Jesus não apareceu do nada. Olha, Jesus não apareceu de uma hora para outra. Não. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Então, Jesus foi gerado no ventre de Maria, assim como qualquer outra criança. Deu para entender a humanidade de Cristo se relacionava, tinha amigos, tinha vizinhos, tinha parentes. E isso vai demonstrar que as pessoas podiam ver a Jesus Cristo, tocar em Jesus Cristo, conversar com Jesus. E só podemos ver, tocar, conversar com pessoas que existem. Por isso, Jesus Cristo foi 100% homem. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração quanto também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Veja só, características próprias do ser humano. Primeiro, ter nascido. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Isso aqui foi obra do Espírito Santo. Isso aqui foi um milagre realizado pelo Espírito Santo. Tão somente a concepção, ter colocado Jesus Cristo no ventre de Maria. Mas Jesus foi crescendo aos poucos. 40 dias, 60, 90 dias, 6 meses e assim por diante. Jesus Cristo foi se desenvolvendo como qualquer outra criança. O coração começou a bater. Eita maravilha! Todo o procedimento aconteceu normalmente, como acontece com qualquer outra criança. Pastor, e o nascimento de Jesus? Houve alguma glória, algum poder, alguma coisa diferente? Será que Jesus Cristo saiu assim rapidamente da barriga de Maria? Calma. O milagre está na concepção, quando o Espírito Santo coloca Jesus no ventre de Maria, mas a gestação foi comum, foi normal, e a concepção da mesma forma. Da mesma forma que você saiu do ventre da sua mãe, aconteceu com Jesus Cristo.
da mesma forma, no mesmo procedimento do parto natural, tá bom? Do parto natural, a mesma coisa. Ah, pastor, mas será que Maria sentiu dor? A Bíblia diz que a dor deriva do pecado. Foi um castigo dado por Deus lá no Jardim do Éden. Você lembra? Então faz parte do processo. Ah, pastor, mas era Jesus. Jesus nasceu como qualquer outra criança nasce. Então, o que houve o milagre foi Jesus Cristo ter sido colocado no ventre de Maria, mas a gestação normal. Aí você pode perguntar, né, que tem gente que é curioso, né? Pastor, será que Maria ficou com enjoo? Irmãos, é natural. A gestação foi natural. Jesus Cristo nasceu normalmente como qualquer outra criança. Não houve a magia, um poder. Ah, não. Foi normal. Deixe isso claro para os seus alunos. Tanto que Jesus Cristo mexeu no ventre de Maria. Eita, que felicidade foi aquele dia. Por que isso, pastor? Porque a gestação de Maria com relação a Jesus foi normal e natural. Não houve nada de sobrenatural. A gestação e o nascimento de Cristo foi normal e natural. Deu para você entender? Converse com seus alunos. Não deixe a sua turma em dúvida, não, tentando imaginar muita coisa, porque a Bíblia não dá respaldo para isso. Jesus, 100% homem. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando? Entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, presta atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos diversos materiais, a lição comentada, a lição explicada, resumos, artigos, gráficos, mapa mental, plano de aula, dinâmica digitada, dinâmica em vídeo, cartazes, videochamada e despertador. Nós enviamos diversos materiais para que você possa pegar e estar estudando. E também enviamos materiais para que você possa enviar para os seus alunos, como, por exemplo, atividades online, PDF, charadas bíblicas, questões, perguntas e respostas. Tudo isso para que você possa enviar para os seus alunos. Para mais informações, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro. E assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título heresias que negam a humanidade de Jesus. No item 1, apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. Apolinarismo é uma doutrina que nega que Jesus, encarnado, teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, a psique, alma animal, sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía uma soma humana e uma psique humana, mas não uma pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus Cristo teve espírito humano. Veja só, nós já estudamos aqui diversas heresias com relação a Jesus Cristo.
diversas heresias. Algumas negavam a divindade de Jesus, que Jesus Cristo não era Deus, assim como Ário. Aqui agora, essa heresia surgiu tentando justificar que Jesus Cristo é Deus. Esse Apolinário, que era bispo da igreja em Laodiceia, ele querendo ajudar, ensinar, confirmar que Jesus Cristo é Deus, ele criou, assim, uma outra heresia. Preste atenção, a heresia de Ário, já estudamos aqui arianismo, negava a divindade de Jesus, negava que Jesus Cristo era 100% Deus. Era um Deus menor, inferior a Deus Pai. Mas, no entanto, isso é uma heresia. Esse Apolinário, tentando justificar e explicar com relação a Jesus Cristo, inventou essa heresia, dizendo que Jesus Cristo, ele é Deus e a sua humanidade foi possuída pela sua divindade. Logo, Jesus Cristo, ele tinha um corpo humano, mas uma mente divina. Presta atenção, Jesus tinha um corpo humano, de carne, que podia ser visto por todos, mas a sua mente, a sua vontade, o seu querer, o seu direcionamento era divino. Logo, Jesus não era 100% homem. Ele tinha carne de homem, mas, no entanto, o seu desejo, a sua vontade, o seu querer era divino. Então, Jesus não foi 100% homem, porque tinha carne de homem, mas mente de Deus. Praticamente isso. Te pergunto, você concorda? Você acha que há essa possibilidade? Jesus ter sido Deus, que toma a forma de carne humana, mas a mente de Jesus era de Deus. Logo, ele não foi 100% homem. Ele não agia como homem. Ele não pensava como homem. Ele não viveu como homem aqui nesta terra. Assim ensinou Apolinário, tentando defender, tentando contrapor a heresia de Ário, que negava a divindade de Jesus. Pensa só que negócio. Esse Apolinário, para tentar refutar o ensinamento de Ário, acabou criando outra heresia. Meus irmãos, é melhor ficar com o que está escrito. Mas tem pessoas que querem entrar em área que não têm conhecimento, às vezes até com boas intenções, mas não são boas intenções, é Bíblia. É a Bíblia Sagrada que tem que estar em primeiro lugar. Precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. E você concorda, não concorda com o ensinamento do apolinarismo, que Jesus Cristo foi 100% Deus, teve carne humana, mas a mente divina, ou seja, não foi homem não, viu? Os seus desejos, as suas vontades, tudo aquilo era fantasia, tudo aquilo era falsidade, porque era a mente de Deus que estava direcionando tudo. Concorda ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: Reação da Igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. Apolinarismo foi declarado heresia no Concílio da Calcedônia em 451. Eu disse aqui que o foco de Apolinário era ensinar que Jesus era Deus, que possuiu um corpo humano, mas a sua mente, o seu querer, a sua alma, o seu espírito era divino. A sua vontade, o seu querer estava totalmente dominado pela sua divindade. Logo, ele não agia, não pensava, não se relacionava igualmente um homem. Isto foi considerado como uma heresia. Nós não podemos ensinar, concordar. Por isso, precisamos conhecê-la e deixar claro e ensinar a verdade. Pastor, mas qual é a verdade? Que Jesus Cristo foi 100% homem. Quando eu falo que ele foi 100% homem, eu estou falando do corpo físico, da sua alma e o seu espírito. Jesus Cristo teve um corpo físico, teve uma alma e um espírito. Jesus Cristo pensava, imaginava,
crescia, se relacionava, teve fome, cansaço, sentimentos, chorou. Tudo isso aqui são comprovações da humanidade de Cristo, porque Jesus Cristo foi 100% homem. Deixo isso claro e faça a mesma coisa com seus alunos. Não deixe a sua turma em dúvida. Eita glória, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, está gostando? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas agora, eu quero estar mostrando para vocês, em primeira mão, viu? Em primeira mão, o nosso mais novo livro. Eita glória! Finalmente saiu o nosso livro Descomplicando o Casamento, enfrentando as flechas do dia a dia. Eita maravilha! Neste livro, vamos trabalhar algumas temáticas de suma importância. Recomendo para todo casal e todo líder também de família. Este livro vai estar te ajudando em muitas temáticas, tá bom? Aqui nós vamos estar estudando flechas que prejudicam o casamento na área da comunicação, na área das finanças, na área da criação dos filhos, em resolução de conflitos e na área íntima. Eita, vamos ver 20 coisas, olha, que prejudicam o casamento na área da comunicação, finanças, criação de filhos, resolução de conflitos e na área íntima. Eita glória, aqui o alimento é forte. Adquira já o nosso livro, Descomplicando o Casamento. Lançamento em primeira mão para vocês, viu? Já aproveita a oportunidade e apresento também o nosso livro, Descomplicando a Escatologia. Aqui nós trabalhamos do arrebatamento até novo céu e nova terra de uma forma descomplicada. E tem também o nosso livro Descomplicando a EBD. Eita! Se você é professor, precisa desse livro. Aqui eu passo algumas ideias, dicas de como melhorar a sua aula. Um livro exclusivo para professores de qualquer classe, tá bom? Esteja orando por nós para que Deus possa nos dar graça. E em breve vou estar lançando também o nosso livro Descomplicando o Autismo na Escola Bíblica Dominical. Esteja orando pelo pastor por esse projeto que Deus colocou em meu coração. Quem quiser saber mais informações, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e ver adquirir os livros do pastor Giovanni Santos, que é bênção pura sem mistura. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título Monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas, inconfundíveis e uma só pessoa em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existia em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Presta atenção aqui agora. O monotelismo, que foi criado por Sérgio de Constantinopla, ensinava que Jesus Cristo tinha duas naturezas, mas, no entanto, as duas naturezas de Cristo tinham apenas uma vontade, a vontade divina. Logo, Jesus Cristo não tinha vontade terrena. Eita, Jesus Cristo não era 100% homem. Se Jesus Cristo não teve vontade humana, assim está negando a humanidade de Cristo. Logo, Cristo tinha duas naturezas e duas vontades, mas, assim como nós, assim como a nossa vontade, está sujeita à vontade de Deus.
Logo, Jesus Cristo, uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e cada natureza com a sua própria vontade, mas a vontade humana sujeita à vontade divina, da mesma forma que a minha vontade, a sua vontade. A nossa vontade deve estar direcionada, subordinada, direcionada pela vontade de Deus na minha e na sua vida. Logo, negar a humanidade de Cristo é um grande erro. Talvez você esteja se perguntando, pastor, por que negar a humanidade de Cristo é uma heresia? Se eu sou salvo é por Deus, se Deus que me salvou, isso também é uma heresia. Calma. Muitas pessoas querem saber por que é tão importante a doutrina que Jesus Cristo ele é 100% homem. Por que se faz necessário crer, acreditar, ensinar que Jesus Cristo foi 100% homem? O que é que muda isso? Se Jesus Cristo foi somente Deus, ele não poderia salvar, mas se ele é Deus, ele não pode fazer tudo aquilo que lhe apraz? Muitas pessoas têm essa dúvida. Talvez seus alunos estejam se perguntando, pastor, professor, por que estamos estudando essa temática? Tão difícil, que ele é Deus e que ele é homem, não, que ele é os dois, ele é um só, um, dois, aquela confusão toda para os seus alunos. É porque a doutrina da divindade é essencial no cristianismo. A doutrina da humanidade de Cristo, que o Verbo encarnou, é necessário também para a nossa salvação. Por que isso? Vou explicar aqui agora. Aumenta o som, pega a sua caneta para você ter esse entendimento. Veja só. No jardim do Éden, quem pecou? Um homem e uma mulher sem pecado deram origem assim ao pecado. A partir daquele momento, toda a humanidade tornou-se pecadora diante de Deus. Nós chamamos de pecado original, que é transferido. Veja a nossa genética, podemos assim colocar. Todo ser humano que nasce da relação do homem com a mulher já nasce com esse pecado original, logo afastado da presença de Deus. Mas, no entanto, o próprio Deus vai prometer, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, um Salvador, um libertador, aquele que viria da semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, e através disso traria salvação, reconciliação com Deus. O homem, quando peca, se afasta de Deus. Mas o próprio Deus faz uma promessa lá em Gênesis de restauração. E isto era necessário que este homem fosse da semente da mulher, fosse um homem. Mas para isso, esse homem não poderia ter pecado. Agora eu te pergunto, quem tinha esses requisitos? Quem poderia ser o nosso Salvador? A não ser o próprio Cristo Jesus, que esvaziou-se da sua glória para estar conosco, 100% homem. Porque a dívida foi contraída por Adão e Eva no jardim do Éden. Homem, ser humano, pecaram. E Deus fez promessa também a eles de salvação e de restauração. Por isso, um homem era necessário morrer, se sacrificar e, através dessa morte, ser oferecido a Deus como pagamento da dívida. E Deus aceitou, concordou. Logo, a dívida que era de Adão e de toda a humanidade foi paga por Cristo Jesus quando este viveu nesta terra, cresceu nessa terra, 100% homem. Foi tentado, mas não abriu mão. Foi desprezado, mas não abriu mão, porque o seu propósito era trazer salvação para a minha vida e a sua vida. Por isso, a doutrina da humanidade de Cristo é essencial, porque o nosso Salvador, o Messias, o Libertador, aquele que pagaria a dívida contraída lá no Jardim do Éden, deveria ser um homem. E assim, Cristo Jesus, que é o nosso mediador, é aquele que está nos ligando, é a nossa ponte, é aquele que intercede por nós, aquele que está conosco todos os dias. Ele foi 100% homem, morreu enquanto homem, mas ressuscitou e está agora à destra de Deus. E eu e você temos a oportunidade, o direito de sermos salvos. Basta aceitarmos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Qualquer pessoa que assim fizer, a dívida vai estar paga e você vai morar no céu. Você crê, crente?
Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item. Mas antes, preste atenção, nós estamos lançando o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Para mais informações com relação ao nosso curso, deixe o meu WhatsApp e na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao curso para professores 2025. Entra agora, crente, venha ser abençoado. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: como essas heresias se apresentam nos dias atuais. No item 1, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou, durante sua vida terrena, 3 países: Egito, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários outros ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona, ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. O Evangelho não mostra um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Para você entender, aqui é o seguinte: existem algumas bizarrices, como aqui colocado, que acredito que Jesus Cristo estava em Israel de passeio, que Jesus Cristo esteve na Índia, que Jesus Cristo esteve nos Estados Unidos. Tudo isso para tentar justificar as suas próprias religiões. Mas, no entanto, é perceptível que Jesus Cristo era judeu, vivia na Judeia, sua família, seus amigos, seu trabalho, tudo estava em volta da Judeia. Tanto que Jesus Cristo vai ao Egito, Jesus vai à Fenícia, que é atual Líbano, mas, no entanto, não há respaldo algum que Jesus Cristo esteve na Índia, e assim com relação ao budismo, aquela fantasia toda, esteve nos Estados Unidos, para tentar justificar assim a sua religião, a sua crença dos mormons. Tudo isso é fantasia, e assim justificar as suas religiões e as suas crenças. Mas, no entanto, eu e você sabemos que Jesus nasceu, cresceu, se desenvolveu lá em Jerusalém, e lá também veio a falecer e a ressuscitar e foi levado ao céu, lá quando estava reunido com seus discípulos e fez a promessa de retornar para vir buscar a sua igreja. Eu creio e eu vou. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo, Israel, e não como estrangeiro. Sua maneira de viver, seus ensinos, reflete a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão conosco aqui suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Ou seja, todas essas religiões, hindu, mormons, tentam justificar suas religiões e apresentar Jesus como se fosse da família hindu, fosse da cultura hindu e assim por diante, tentando assim tirar Jesus da sua comunidade. Mas, no entanto, toda a Bíblia Sagrada, todo o Evangelho vai estar revelando o nascimento de Jesus por uma virgem de Israel, da tribo de Judá, que este cresceu em estatura e graça, que este teve amigos, que aprendeu a profissão do seu pai, carpinteiro, José, e que vivia em comunidade, até participou da religião do judaísmo, porque lá estava Jesus na sinagoga, lá estava Jesus no templo também, porque isso fazia parte da cultura dos judeus, já que Jesus ele é judeu, nasceu em Belém, da tribo de Judá. Por isso, toda a sua cultura, todo o seu costume estava voltado para a Judeia. Daí porque a humanidade de Cristo pode ser comprovada pelas suas vivências, as suas experiências.
Jesus não era um extraterrestre. Chegou lá, apareceu, sumiu. Não, não. Jesus nasceu, cresceu na sua comunidade e era conhecido de tudo e de todos. Concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Por isso que Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. São duas naturezas e uma única pessoa. Jesus Cristo teve duas naturezas, duas vontades, a natureza humana e a natureza divina. E duas vontades, a vontade divina e a vontade humana, que estava sujeita à vontade de Deus, assim como a nossa vontade, o nosso querer, está sujeito também a Deus. Da mesma forma, Jesus Cristo, com relação à sua humanidade. Não é à toa que Jesus Cristo veio a esta terra cumprir a vontade do Pai. O Pai designou, Jesus Cristo aceitou e executou o plano de salvação. Por isso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Pastor, eu fiquei em dúvida. O que é que eu faço? Assista a nossa dinâmica, porque a dinâmica também vai estar te ajudando e ajudando seus alunos a aplicar o conhecimento, tá bom? Eu quero agradecer a você que é inscrito, você que é membro. Se Deus quiser, quando você estiver assistindo este vídeo, nós já teríamos chegado à nossa meta de 100 mil inscritos. E eu quero agradecer a Deus. Ei, Jesus amado, nunca pensei, nunca foi o pensamento nosso, mas Deus tem nos dado graça, sabedoria, e agradeço a você. Você que faz parte dos 100 mil inscritos. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Muito obrigado e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.